E aí, gente, tudo bem? Vocês fizeram o Enem ontem, né? Devem estar aí pensando quais ideias podem ser aceitas nessa prova, enfim, né, nessa prova de redação. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é sobre o quão importante é a gente fazer um trabalho ao longo do ano que tem a ver com analisar o tema, analisar o perfil dessa banca, ler os textos de apoio, porque a gente ficar ali também numa tentativa, como vocês já sabem, né, qual é a minha postura dando aula, ficar numa tentativa de tentar, uma tentativa de adivinhar o tema, a gente entra numa roleta russa, porque há muitas possibilidades. Quando a gente olha a temática que caiu ontem, eu considero, Juliana, extremamente pertinente, acho um dos temas mais legais e mais importantes, né? Tá difícil a gente botar, né, qual o tema mais importante, mas acho um dos temas mais interessantes que a gente já teve nas últimas edições, está ali nos meus top 5, assim, no meu top 5 de melhores temas, né? Gosto muito do tema Desafio para reduzir a desigualdade entre as regiões, enfim. Enem, então, como sempre, é imprevisível em relação à temática, em que sentido? O Enem ele não é uma banca que vai escolher um tema que ninguém está falando, sempre, ou não uma banca que vai escolher um tema que estão sempre falando, né? Ah, o Enem, os alunos falam muito, eu vi não sei onde que o Enem sempre trabalha em cima de um tema que tem a ver com uma lei. Não, não é assim. O Enem não é sempre assim, né? Então, eu acho que a gente tem, o que a gente tem como certeza? O Enem traz um texto de apoio que nos ajuda pra caramba, e o Enem é muito didático nas temáticas que propõe, porque agora a gente vai ficar ao longo do próximo ano até a outra edição falando dessa temática, o que é de extrema relevância. Bom, quando a gente, vou compartilhar aqui com vocês o tema, né? Você fez esse tema ontem, né? Você que está aí acompanhando, aumentei um pouquinho, ver se melhora. Você que está aí acompanhando o vídeo, deve ter feito ontem essa temática, por isso que você está vendo o vídeo, enfim. A gente tinha invisibilidade e registro civil, garantias de acesso à cidadania no Brasil, era essa a temática. Uma coisa que eu sempre falo para alunos e alunos, olhou o tema e pensa, putz, não discutimos isso ao longo do ano, não falamos de pessoas que não têm registros, respira fundo e trabalha com essa informação, trabalha com esse seu conhecimento, que é o conhecimento de a gente não vê essa temática sendo pautada com frequência. É esse o caminho que você vai levar. Nas últimas aulas, inclusive, eu falava muito para os alunos o seguinte, existem problemas que ficam fora do radar, inclusive da mídia. E a gente não pode dizer que seja uma conveniência sempre, né, e uma conivência dos grandes empresários da comunicação, porque muitas vezes são temas que não interferem mercadologicamente alguma coisa na empresa, mas são temas simplesmente que o editor, a editora, o jornalista, a jornalista, enfim, não pensa, porque não conhece pessoas que sejam afetadas por esse problema, porque não convive em regiões que sejam afetadas por esse problema, enfim. Então, alguns alunos já falaram comigo assim, eu fiz aquilo que você disse, eu olhei o tema e trabalhei, então, com o fato de esse tema ser pouco discutido. E aí você trabalha essa ideia a seu favor, porque é um tema pouco discutido mesmo, a gente vê bem pouco sendo pautado. Enfim, havia ali uma relação necessária de se fazer entre invisibilidade e registro civil. Qual é a conjunção, né? Vai pedir essa relação com a relação entre invisibilidade e registro civil. A gente sabe que num país que se organiza do modo como o nosso se organiza, um país que é uma comunidade que tem escrita, que sacramentaliza a existência por meio de contratos, por meio de atos jurídicos que partem da escrita, quando você não tem registro civil, você fica invisível para essa nação. Então, a relação entre invisibilidade e registro civil é que, sem registro, as pessoas vão ficar invisíveis, elas não são contadas no país, elas não entram na contagem de políticas públicas, enfim. Então, a gente toca essa questão. E aí, consequentemente, isso não garante o acesso à cidadania, né? Porque você não está sendo contado pelas políticas públicas. O registro civil ele é de extrema relevância, a gente, né, sabe, eu deveria saber, talvez exatamente porque
nós aqui, pelo menos na região em que estamos, e que vamos fazer o Enem, ou que já fizemos o Enem, nós temos um registro civil, né? Então, a gente sabe que todas as nossas ações de acesso à cidadania, acesso à escola, carteira do SUS, enfim, vacinação, a gente precisa de um registro, né? A gente vai ter os nossos documentos a partir da nossa certidão de nascimento. Então, essa temática era de extrema relevância nesse sentido, né? E toda frase tema é relacional, né? A relação entre registro e invisibilidade e de que modo isso vai garantir o acesso à cidadania no Brasil. O texto 1, se você leu com carinho, com atenção, você consegue extrair bastante coisa, né? O texto 1 diz assim para a gente: toda sexta-feira, ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com entra e sai de gente a partir das 9. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo. Um governo que acha que discutir racismo é ideológico, ele traz uma temática, na verdade, o Enem traz essa temática confirmando que ele é uma política de Estado e não uma política de governo, que apresenta para a gente que as pessoas que não têm acesso ao registro civil estão majoritariamente numa composição de racialização, né? São aqueles sujeitos que são racializados. A gente está falando de pessoas negras, a gente está falando de pessoas indígenas, a gente está falando, né, então, de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, a gente está falando de população de rua, a gente está falando de população periférica, e aí não tem como a gente não relacionar a história do país, né? Nesse processo colonial que a gente vive, nesse país que foi colonizado, a gente repete, reatualiza a história colonial o tempo inteiro. E aí foi um trabalho que eu fiz muitas vezes com as turmas, de mostrar como a história do país explica os problemas de hoje, né? Então, assim, a gente está falando aqui, né, de qual é a classe, qual é a raça na nossa sociedade brasileira que fica invisibilizada desde o primeiro passo para acesso à cidadania, que é a questão do registro civil. Outro ponto aqui que me chama a atenção é o fato de esse ônibus estar na Vara da Infância e no Rio de Janeiro. O Brasil é muito mais do que o Rio de Janeiro, e o próprio Rio de Janeiro é muito mais do que a Praça 11. Então, a gente está falando da possibilidade de ter acesso se a gente tiver um deslocamento até essa região, né? E aí eu sempre me pergunto, será que essas ações acontecem em outros municípios do país? Será que a gente consegue ter ação do tipo lá no norte do país? E, de todo modo, mesmo quando você tem uma região central de uma cidade como a do Rio de Janeiro, a gente está ali falando, de novo, da necessidade de que pessoas da periferia dessa cidade saibam da existência desse ônibus e consigam pagar passagem para ir até esse ônibus, percebe? Então, a gente pode trabalhar aí com questões ligadas ao não acesso dos pobres a direitos básicos, porque há uma inação que se constitui como uma ação sistemática do nosso Estado brasileiro, que é colonial, né? Então, a gente, porque nesse caso, é necessário que o Estado consiga ir até as pessoas, e pensando numa realidade de Brasil, não pensando só numa realidade do Rio de Janeiro. E aí, o segundo parágrafo fala sobre a consequência disso para os indivíduos, né? Eles se definem como um zero à esquerda, como um cachorro, como um nada. Então, do modo como a nossa sociedade se organiza, a gente tem aqui, então, a animalização desses sujeitos, porque eles não conseguem ter acesso à cidadania, né? A autoestima deles, porque eles não se veem, são estrangeiros dentro do próprio território, né? Esse é o ponto, acho que é um ponto que a gente pode pensar aí em relação a esse não acesso. E aí eu me lembro de uma questão, quando eu fiz o vestibular da FRJ, uma questão que falava sobre o registro de negros escravizados por meio do caderno de batismo nas igrejas. E aí a gente, então, vê que a existência dessas pessoas está ali sempre muito problemática, né, historicamente. E aí a gente não pode, de novo, desatrelar do nosso processo de abolição, do nosso projeto de embranquecimento de sociedade, de projetos políticos que queriam, de fato, né, explicitamente inviabilizar a vida dos povos originários e dos povos afrodiaspóricos. Esse tema toca muito essa questão. O texto 2 fala da Lei 9.534, de 97, que tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. A gente, então, fala de um serviço que é gratuito, mas, de novo, é um serviço que a pessoa precisa ir,
né? E nem todo mundo sabe que é gratuito. Uma aluna mandou mensagem falando de maneira muito pertinente sobre pessoas que têm seus filhos em casa, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, por exemplo, porque o processo do registro você pensa mais, se o hospital te dá um papel, e aí você vai ao cartório tirar esse registro gratuitamente, mas você precisa ter passado por instituições. Então, quando a pessoa não passa por instituição, como é que acontece esse registro, né? E aí você tem a taxa da invisibilidade, os dados, sempre importante a gente pensar em como trabalhar esses dados, né? Mas eu olho esses dados e também me pergunto o seguinte, como é que a gente consegue, se a gente está falando de sujeitos invisibilizados, como é que a gente consegue tocar esses dados, né? A gente também tem informação, claro que eu tenho uma informação prévia sobre isso, mas acho que você pode questionar. Se a gente está falando de sujeitos sem documentação, como é que a gente consegue ter esses dados? Vai ter o IBGE, vai ter o censo, que vai ajudar, né, nesses dados, mas a gente não pode deixar de pensar que a gente está falando de dados que partem de uma subnotificação. Então, é possível, sobretudo em regiões mais longínquas do país, em que o Estado se faz menos presente, é possível que a gente tenha mais gente sem registro, mais gente do que essas que aparecem aí, mais pessoas sem registro. E eu não consigo também dissociar esse ponto de uma inação do Estado que tem a ver com a gente precisa de mais aparatos do Estado, a gente precisa de mais agentes, a gente precisa de melhores estruturas para dar conta desse problema, mas isso acontece pouco porque, de novo, a mesma coisa que eu comentei da mídia, se a mídia pauta pouco determinadas questões porque isso não vê como um problema, porque não consegue nem enxergar, eu vejo essa mesma relação com quem ocupa cargos, né, no Estado, para pensar políticas públicas, né? Então, é a invisibilização da invisibilização, é um problema que nem passa pelo radar e que a gente pode também falar de racismo institucional, porque os serviços que mais são de necessidade das populações racializadas são os que recebem menos atenção, os que recebem menos investimento, né? A gente não pode se esquecer disso. O texto 3 fala da certidão de nascimento, é o primeiro e mais importante documento cidadão. Com ela, a pessoa existe oficialmente para o Estado e sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos, além de a possibilidade de matricular a criança. Eu conheci uma história que, assim, o menino estava pedindo dinheiro na rua, e aí eu sempre pergunto onde está sua mãe e tal, e veio a mãe. Ele não estudava, ele tinha já 6 anos, e ele não estudava porque ele não tinha certidão de nascimento. E a mãe contou a história, o pai pegou a certidão no hospital, mas nunca foi registrar. O ponto que me chama a atenção nessa história, e que já ouvi de outras histórias, é que essa mãe, ao ir para a escola, tentar matricular o filho, ou aí, ao ir a outras instituições para tentar informação sobre como tirar a certidão de nascimento desse filho, só recebeu desinformação, só recebeu descaso, poucas pessoas dispostas a explicar essa mãe. Então, a gente pode pensar também na escola como uma instituição importante de política pública do Estado, sendo responsável por dar essa assessoria, por apresentar soluções, por tentar ajudar essas famílias que não conseguem ter documentação, porque a gente está falando de pessoas que vão ficar, de crianças que vão ficar à margem da sociedade, mais ainda sem acesso à escola. Então, por que eu penso aqui nesse ponto? Eu penso em políticas públicas que sejam interligadas, agentes do Estado, independente da função que tenham, que saibam lidar com informações básicas. Eu sou uma coordenadora educacional, eu tenho que saber sobre isso? Sim, tem que saber. E ponto, porque a gente está lidando com gente, a gente está pensando em acesso dessa criança que tem direito a estudar, mas que não conseguiu ainda ter o seu primeiro direito, que é o direito ao registro civil. E eu conheço diretores de escola que fazem um ótimo trabalho nesse sentido, de orientação, de cuidado, de atenção, né? A gente precisa pensar, essas políticas estando atreladas. Eu lembro que essa moça tinha ido a alguns órgãos e aí mandavam ela sempre para o lugar, até que o momento que ela falou assim para mim, será que eu tenho que ir ao hospital de Santa Cruz, onde eu tive, não lembro muito bem a história, eu não tenho dinheiro para ir. Então, é isso, né? Como é que se resolve essa questão? Esse menino vai ficar sem registro, né? E o texto 4 fala exatamente, né, sobre a defensoria pública pelo direito à documentação pessoal, onde existem pessoas, nós enxergamos
cidadãos. Então, a gente tem aí uma campanha de um órgão público que tenta lidar com o problema, mas eu volto a falar, eu acho que a gente pode trabalhar com uma ideia de que os órgãos precisam estar integrados, pensando em soluções para essa questão em conjunto, né? A Defensoria já é um órgão que tem, essa é uma responsabilidade dela, ok, mas é um órgão muito inchado, né, com muitas demandas, e essas demandas existem, inclusive, em alta, é uma alta demanda, porque a gente está falando de um país extremamente desigual, de populações, de uma parte significativa da população que fica à margem, e a gente está falando da necessidade de mais defensores, de mais agentes da defensoria de modo geral, para conseguir acelerar os processos e conseguir dar conta também dessa questão do registro civil, por exemplo, né? E aí, só para arrematar a discussão, né, esse Enem bonito toda a vida, que toca numa questão séria, que vai passar pela questão das pessoas racializadas, né, que vai passar pela questão da desigualdade social, que vai passar até, você poderia pensar, alguns alunos têm comentado, a questão das pessoas trans, como é que se lida com esse registro, com essa modificação, essa possibilidade de oficializar o seu nome social, enfim. Só para te mostrar que se a gente faz um trabalho, como a gente tem feito, de mostrar um diálogo com texto de apoio, a gente consegue fazer uma ótima redação. Se a gente começa a treinar as nossas reflexões para entender as questões do país, entender como sociedade e Estado estão envolvidas nesse tema de Enem, e aí a gente pensar o que falta do Estado, o que falta da sociedade, né, a gente consegue fazer uma boa prova. No caso do registro civil, a gente precisa de mais ação do Estado, a gente precisa de mais informação para a população, para que ela consiga acessar seus direitos, para que todas as pessoas, independente da região em que esteja, da classe social em que esteja, da raça que tenha, consigam acessar os direitos civis, né? Porque o direito a gente precisa entender e a gente precisa colocar em prática, urgentemente nesse país, que se é direito, se está previsto, as pessoas não precisam lutar por eles, as pessoas têm que ter esses direitos, né? Enfim, acho que são pontos que, de maneira geral, a gente conseguiria trabalhar nessa redação. Espero que você tenha feito uma ótima prova e vamos que vamos para o segundo dia de aplicação, né, gente? Até a próxima.